Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, só o verso 12. Nós vamos, ao término dessa ministração, nós orar e profetizarmos sobre os negócios, as finanças, o trabalho da vida dos irmãos, das mãos dos irmãos. E vamos meditar na palavra para encher o nosso coração de fé, aquilo que a palavra de Deus fala sobre as questões materiais, as questões relacionadas a finanças, a negócios. A nossa visão aqui da vereda, e como os irmãos que me conhecem há mais tempo, sabem como que nós pensamos sobre isso. E talvez eu não tenha entendido, ou eu não acredite da forma que muitos, já vem pregando há muito tempo, de certa forma fazendo uma espécie de barganha com Deus. Nós pensamos diferente, nós pensamos naquele que nos abençoa e não no que nós doamos a Ele, porque nós falamos nesse momento do dízimo, sempre falamos isso, não tem nada que a gente possa dar para Deus, mas o sistema que a Bíblia traz é esse sistema das contribuições, das ofertas, dos dízimos, e aqueles que têm realmente acreditado nisso, você vê a vida deles é diferente. A bênção de Deus realmente está sobre a vida dessas pessoas, desses irmãos, não só aqui. Você pode ver uma pessoa que é dizimista fiel, é interessante isso. A gente não crê numa mágica, numa mística, numa coisa de, como se estivesse agradando os deuses para que as maldições não viessem sobre a gente, mas é uma coisa muito interessante de Deus com o homem. E a gente não usa isso, praticamente não fala quase nada sobre isso. Mas não quer dizer que Deus não intervenha, no nosso sustento, nas nossas coisas, naquilo que você foi comissionado, você foi trazido a responsabilidade de cuidar, e a Bíblia fala que nós somos mordomos. Então, esse tema na verdade é mordomia, porque o mordomo é aquele que cuida das coisas do seu dono, não é isso? Nós somos mordomos de Deus, e temos que fazer da melhor maneira possível. Agora veja, eu quero entregar essa palavra para você, que o Senhor colocou no meu coração, em meio a tanta dificuldade, no mundo inteiro, dificuldade financeira, econômica, fome, o que a gente tem que fazer? Sentar e chorar? Ou nós temos que nos levantar e profetizar? Abrir a boca e declarar, pela fé, aquilo que o nosso Deus já colocou nas nossas mãos. É isso que nós temos que fazer, amém? E é por isso que o Senhor me inspirou, junto com o pastor Michel, para nós fazermos esses 4 domingos, abençoando essas áreas da nossa vida, família, negócios, vida espiritual, e também, ajuda a lembrar aí, Michel, são 4 domingos, esqueci a saúde, Vamos falar sobre saúde também, é porque eu já me sinto saudável, abençoado, por isso que eu já esqueci, mas nós vamos profetizar saúde, em nome de Jesus. A perspectiva é outra, o que estão falando aí para assustar é outra, mas Deus vai nos trazer a visão de fé, eu tenho certeza, amém? Presta atenção nesse verso, diz assim, nós porém, 2 Coríntios 2,12, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado, com muito custo. É isso que está escrito? Com dificuldade. 2 Coríntios 2,12. 1 Coríntios 2,12, desculpa, irmãos. É que eu peguei o 2 aqui. 1 Coríntios 2,12. É isso. Mas é bom para os irmãos ficarem atentos aí, na palavra. Vamos lá? 1 Coríntios 2,12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos primeiro as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente.
Tem duas coisas que eu quero que você guarde desse verso: espírito do mundo e espírito de Deus. Tem a palavra entender aí, para que entendamos. Entendamos o quê? As coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Não é uma coisa só. Por exemplo, você vai no sentido espiritual, é só a salvação. Mas a palavra salvação, no original, ela quer dizer proteção contra os inimigos, prosperidade financeira, saúde, resgate. Ela tem uma abrangência muito grande. E nós somos salvos exatamente da maldição. Amém? E aqui ele fala essa palavra. O Espírito de Deus vai levar você, logicamente, se olhando para esse texto, o Espírito de Deus que nós recebemos vai levar você a entender o quê? O que nós recebemos gratuitamente. E o Espírito do mundo vai omitir isso. Nós, porém, não temos o Espírito do mundo. Amém? Feche os olhos. Isso é muito importante para a nossa vida. Nós precisamos romper em áreas e crescer nisso. Eu também. Porque Deus tem interesse em nos abençoar para que nós abençoemos outras pessoas. Se você recebe e retém, você vai ficar água parada e a água parada estraga. Você precisa ser bênção. Deus quer abençoar você para você abençoar. Pai, nós te pedimos agora que esclareça o nosso entendimento, porque nós cremos que está em nós o Teu Espírito Santo. Aleluia. Teu Espírito Santo que não contende com o Espírito do homem. Teu Espírito Santo que é generoso, que é cavalheiro, que é bondoso, que é o Espírito de Cristo, para nos levar ao entendimento de uma forma totalmente voluntária, e nós nos voluntariamos, nos entregamos, abrimos agora o nosso entendimento ao Senhor, agora pela manhã que está, Senhor, a nossa mente bem clara, que já descansamos. Que bom nós estarmos aqui pela manhã, Senhor. Ministra ao nosso coração essa palavra maravilhosa, para que nós possamos glorificar o Teu nome no nosso modo de viver e de ser. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vivemos um tempo em que cada dia mais é pregado, é ensinado, que nós precisamos nos esforçar. Sim ou não? Você tem que fazer a tua parte, você tem que melhorar, você tem que fazer melhor, você tem que fazer mais, você precisa ser melhor, você precisa crescer nisso, você tem que estudar aquilo, você tem que avançar nisso. E traz sobre os nossos ombros um peso que muitos concordaram, é verdade, eu preciso fazer mais. Olha para si e vê, eu sou bem fraco nessa área, naquela área, estou negligente nessa, então eu preciso me esforçar mais, e a pessoa parte para se esforçar. Agora, você já percebeu que se você fizer 3 horas de academia, não cansa tanto quando você ficar 1 hora lendo um livro? Porque o esforço mental. E esse esforço que tem sido ministrado através de palestras, de seminários, que eu não estou criticando, porque isso aí tudo faz bem, mas faz bem para aquelas pessoas que realmente são acomodadas, que, sabe, ou estão desanimadas, estão já sem vontade de nada, já perderam ideais, já cansaram, já desistiram da vida. Eu penso que para essas pessoas isso é fundamental, se levantar essas pessoas, colocar para cima, fazer com que elas, se espertem para a vida, acreditem de novo e possam partir em direção a cumprir o objetivo da vida dela. Mas isso é feito de uma forma geral, e eu percebo que as pessoas estão cada vez mais cansadas, e interessante que se elas se embrenham em fazer aquilo que foi instruído, ao alcançar não tem prazer, porque cansou tanto para fazer aquilo, dedicou tanto, às vezes perdeu a vida, horas de sono, horas de alegria. Tem gente que não consegue parar para se alegrar num churrasco, fica olhando no relógio, estou perdendo tempo aqui, eu podia estar lendo, eu podia estar estudando, eu podia estar fazendo alguma coisa, eu podia fazer, estou inquietas, tem alguns temperamentos que isso aí é tranquilo, mas para mim, por exemplo, que sou meio fleumático, isso aí é complicado. O Michel também herdou essa parte minha fleumática, Mateus também. Sabe que o fleumático é aquele, daquela história da geladeira, lembra? O melancólico faz o projeto da geladeira, foi ele que cria. O sanguíneo é o que vende? Não, o colérico é o que fabrica, o sanguíneo é o que vende, e o fleumático é o que usa a geladeira, porque ele não cria, ele não fabrica, ele não vende, ele só aproveita.
Desfruta. E a palavra do Senhor, ela vem bem clara ao nosso coração, dizendo duas coisas que eu quero citar hoje, dentre outras. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E a mensagem do Senhor no Salmo 37 é: descansa no Senhor. Como está difícil nós descansarmos em Deus, descansarmos a nossa alma, nós sossegarmos a nossa alma nas promessas de Deus, e nós queremos apressar as coisas e ver o resultado e fazer acontecer, e normalmente a gente põe os pés pelas mãos e estraga tudo, como a canção que nós cantamos aqui hoje. Eu descubro que os teus planos para mim, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas quando eu quero colocar a mão, né? Porque eu já me sinto independente, eu já me sinto, não vou incomodar Deus, eu não vou dar trabalho para Deus, ou para o pastor, ou para quem quer que seja, eu vou lá e vou fazer e vou realizar. E é quando a gente solta a mão de Deus sem perceber, e aí nós entramos no esforço. Então essa palavra de Paulo que ele está falando, né, aqui sobre a forma com que ele ministrou para eles, que ele não foi em grandeza de palavras, mas foi na demonstração do poder de Deus. E ele, ao instruir que nós recebemos um espírito diferente, que é o Espírito de Deus, ele faz uma marca que existe duas intenções, duas ministrações, duas formas de ver o mundo, pelo menos duas, que tem origem em dois espíritos, o espírito do mundo e o espírito de Deus. E ele escreve com toda a certeza: nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito de Deus. Mas por que nós ouvimos o espírito do mundo? Por que nós ouvimos? Porque a gente passa mais tempo grudado nessa terra, nessa realidade, do que nas promessas que nós temos de Deus para as nossas vidas. E aí nós, em partes confiamos, e em parte nós desconfiamos. E com Deus, a fé tem que ser 100%. É subir no carrinho de mão, é Ele que vai passar em cima da corda e você vai ficar lá quietinho, porque Ele vai conseguir fazer com que o carrinho passe, aquela ilustração que tem, né? Você confia em mim, então sobe aí no carrinho, vai passar de uma parte da catarata na outra. Muito esforço humano, que traz glória humana, que traz orgulho humano. Eu não estou dizendo para você não fazer, porque descansar em Deus não é não fazer nada, mas é agir segundo a orientação do Espírito Santo. Amém? Pega o ministério de Jesus, tudo que Jesus fez, o Espírito de Deus o levou ao deserto para ser tentado, o Espírito de Deus levava ele para cá, para lá, guiava, porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, que estava sobre ele. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, para fazer, mas era o Espírito que dizia para ele a hora, o que tinha que fazer, porque ele tinha se despojado da sua glória. Ele vivia na direção do Espírito. Em Atos 2, o Espírito foi derramado sobre toda a carne, continua sendo derramado. Nós recebemos esse Espírito, e esse Espírito, ele nos mostra o que nós recebemos, e entendamos, nos leva a entender o que nós recebemos de Deus, todas as coisas que nós recebemos, gratuitamente. Amém? Antes de eu entrar na mensagem, que eu quero destacar aqui 3 coisas que precisamos saber sobre a bênção na nova aliança. Esse é o meu tema hoje. 3 coisas que nós temos que saber sobre a bênção na nova aliança, tá? Eu queria pontuar essa questão de nós estarmos sendo influenciados, mesmo sem querer, pelo Espírito que opera nas potestades há muito tempo. Jesus derrotou Satanás na cruz. Jesus expôs os demônios ao vitupério, à desgraça. Eles foram conquistados. Ele conquistou a chave da morte e do inferno. Você crê? Amém? Você crê nisso? Então não fica com medo da morte não, tá? Porque quem foi levado, filho de Deus, nesses dias de morte no mundo, foi levado pelas mãos dos anjos do Senhor. O espírito da morte veio buscar aqueles que não tinham compromisso com o Senhor, infelizmente. Tem gente que não quer. E é terrível, por isso que elas agoniam, angustiam, demoram. Porque a vontade do Filho de Deus, Senhor, se o Senhor quisesse me levar ontem, eu já estava bom demais. Não é assim? Se não é assim com você, é porque você está ouvindo o espírito do mundo. Porque o Espírito de Deus te faz entender que é melhor estar com Ele do que aqui estar.
E isso está na mão dele, mas é uma diferença. O Espírito de Deus e o Espírito que nós temos recebido. Primeira coisa que eu quero destacar, que é importantíssimo dentro dessa introdução que eu falei, é que a bênção na nova aliança, ela age de forma contrária da velha aliança. Primeira coisa, pois nós não estamos debaixo da maldição do esforço. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, o verso 17 e 19. Nós não estamos debaixo da maldição do esforço. Isso você precisa entender nessa manhã. Porque você faz parte, né, dessa geração, dessa época. Você está sendo ministrado, você está sendo orientado de um jeito ou de outro, para que você haja de acordo com o que todo mundo age. Né? Vamos lá, vamos fazer, vamos, bora. Agora, nós não estamos debaixo dessa maldição do esforço, na nova aliança. Não estamos debaixo da maldição do esforço. Porque trabalhar, agir, cumprir responsabilidade, está nas nossas mãos. Mas com o que nós temos nos esforçado, não está nas nossas mãos, e nós queremos tomar nas nossas mãos. E é por isso que vem o estresse psicológico, por isso que vem as doenças físicas. Nós não nos contentamos só em colocar a mão e fazer. A gente quer que aconteça de uma forma que não depende da gente. Que é segundo o espírito desse mundo, dessa época, que tem a ver com a maldição dita por Deus ao homem, a maldição do esforço. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Primeira parte. E o verso 19 diz assim: com o suor do teu rosto você comerá o teu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. A maldição que os homens receberam por terem pecado, e daí se você for, mas o que é esse pecado, pastor? É deixar da graça, é deixar do favor de Deus, e é querer ser Deus de si mesmo. Esse é o pecado. Então você é Deus de você mesmo? Então você agora vai produzir com o teu esforço, com o suor do teu rosto, você comerá o teu pão. Essa é a maldição da velha aliança, ou a maldição do esforço. A Bíblia diz que a bênção de Deus, ela engorda e não acrescenta dores. Vamos repetir? A bênção de Deus engorda e não acrescenta dores. A bênção de Deus não acrescenta dores. Não tira sono. Eu quero pontuar que você pode conquistar um mundo como os grandes nomes da terra, fazendo o teu esforço, mas você vai ter que fazer igual esforço para manter essas coisas. Você entendeu o que eu falei? Se você se esforçar e trabalhar arduamente, e daí você vai ter que tratorar muita gente, passar por cima, conquistar o teu lugar, e entrar no sistema desse mundo. Não tem como você entrar naquele sistema sem que você possa não pisar em alguém, não trair alguém, não tomar o lugar de alguém. Infelizmente, ser privilegiado no lugar do outro, que às vezes já está há mais tempo lá. É uma guerra comercial. O espírito desse mundo governa isso. E um dos maiores desafios é nós nos movermos dentro desse mundo, tendo o Espírito de Deus. Porque você vai perceber que se você quiser seguir a bênção de Deus e caminhar de acordo com a direção de Deus, você vai encontrar barreiras, portas fechadas, tapa na cara, desprezo. E aí é onde a fé opera. Porque o Senhor Jesus disse que nós teríamos aflições. Mas como Ele venceu, nós cremos que nós vencemos também. E é sempre mais difícil para os filhos de Deus. Principalmente quando eles cedem à tentação de fazer o esforço que Deus disse que era para Adão fazer, que está aqui recebendo essa maldição. Mas nós estamos debaixo da nova aliança. Na nova aliança, nós estamos debaixo de uma aliança que é a aliança da bênção de Deus sobre nós.
E se você ler aqui, de Gênesis até Gênesis 12, que pela cronologia, alguns calculam 2.000 anos, 4.000 anos, 6.000 anos, de Adão até Abraão, você vai ver que quando Deus chega para Abraão e faz aliança com ele, Abraão está de acordo com o espírito desse mundo, com a maldição do esforço. Então ele pega e faz esforço, ele leva seu pai, ele leva o Ló. Quando ele vai para alguma terra, ele faz o esforço de mentir que aquela mulher não é mulher dele, é sua irmã, e daí quase que dá problema. Ele faz o esforço de, entre aspas, esforço, né? De ter um filho com Agar, e dá uma desgraça aquilo, tremenda. Deus veio e falou para ele, eu vou te abençoar. E o Abraão, como estava debaixo dessa mentalidade do esforço, ele continuava se esforçando. E toda vez que ele se esforçava, ele estragava o que Deus estava fazendo. Atrasava o que Deus estava fazendo. Veja se Deus pediu alguma coisa para Abraão. Abraão, quero que você faça um altar para mim, assim, assim, assim. Vai lá, sacrifique pelo menos umas 500 ovelhas que você tem, e aí eu vou te abençoar. Não, ele falou, eu te abençoarei, eu te multiplicarei, eu farei de você uma grande nação, e vão ser abençoados os que te abençoarem, amaldiçoados os que te amaldiçoarem, porque eu estou com você. O restante do texto aqui que nós lemos como introdução, que é 1 Coríntios 2,12, vai dizer que nós recebemos esse Espírito para nós desfrutarmos das bênçãos de Abraão. Mas olha para a vida de Abraão, e você vê que quando ele largou mão, ele parou de se esforçar. Aliás, ele não tinha como se esforçar, ele tinha 100 anos, ele estava impotente. Quando ele ficou impotente fisicamente, Deus fez ele ficar potente. Numa noite ele teve um filho, e ele nasceu não do esforço humano, mas do milagre de Deus na vida dele. Só que ele ficou uns 45 anos se esforçando, deu guerra, deu briga com seu sobrinho, seu pai morreu, sua mulher brigava com a escrava, o filho da escrava brigava com Isaac. Essa maldição do esforço, ela vai sendo tirada de lado à medida que o Senhor vai mostrando milagres na vida deles. E aí, Abraão tem um filho do milagre, Isaac tem um filho do milagre, e o filho que Jacó amava, os dois filhos, é do milagre também, porque Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. É o Senhor agindo quando nós não colocamos a mão, para que a glória seja dele, não nossa. Porque se nós colocamos a mão, fala assim, Senhor, mas eu fiz também. Por que a salvação é só pela graça? Para eu não chegar lá no céu e falar, bendito seja Deus que me salvou, e eu também que fiz a minha parte. Glória a mim. Não, é para que ninguém se glorie. É toda honra e toda glória para Ele. E assim essa palavra desce na questão dos nossos negócios, das finanças. Eu já tive um tempo, irmãos, que eu fui até criticado, porque eu simplesmente criei. O dia que eu saí para ser pastor, eu falei, Deus, eu estou trabalhando aqui em contabilidade, eu tenho um projeto, se o Senhor quer me levar, então o Senhor me mantém. O Senhor me sustenta. E final de 96, fui para o seminário, e larguei, do trabalho, e é difícil, você que trabalha desde os 12 anos, já tinha mais ou menos uns 15 anos que eu trabalhava me esforçando, agora depender de oferta, depender de contribuição, para mim foi um choque no meu orgulho, e isso é uma coisa que nós temos que observar em nós, se nós não temos um orgulho de não receber as coisas de Deus. Mas Deus já me fez, já me abençoou, já me deu, aí eu tenho que fazer minha parte, vou ficar incomodando Deus? Claro que você vai fazer a tua parte, mas se você não se desvencilhar do orgulho que você tem, diante de Deus nós não podemos ter orgulho. E veja que a gente tem orgulho até para pedir para Deus. Você pensa assim, eu tinha que me esforçar mais, porque Deus já me abençoou muito. Veja se uma mãe que é boa, não é madrasta, um pai que é bom, mesmo o filho tendo alguma coisa, e o filho pede outra coisa, você fala, ele não precisa disso, mas mãe, dá, eu quero. Pai, coração amolece, fala, depois eu dou, agora eu não vou dar. Você faz um charminho, para não dar na hora, para não deixar ele, como nós dizemos, sem vergonha.
Mas você vai lá e faz, porque você tem prazer de abençoar os teus filhos. Jesus disse: vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos. Quanto mais o Pai que está no céu vos dará o seu Espírito. Aí volta para o tema. É o Espírito de Deus, não é o Espírito do mundo. E nós temos nos descuidado, porque temos sido influenciados pelo Espírito do mundo. Há um comando, embora eu falei que o Senhor venceu, mas os homens ainda fazem acordos com o reino das trevas. Por que eles operam na terra ainda? Porque há acordos com eles, há aliança com eles. Porque o caminho de Deus, você tem que desfrutar da jornada. É uma caminhada de 40 anos para que o Isaac nasça. Satanás não, ele pega você e fala assim, ó, leva no alto do pináculo, ou lá no monte mais alto, e fala assim, ó, está vendo todas essas riquezas aqui? Ele fez um salto com Jesus. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Você está entendendo? Sim ou não? Ele vai querer fazer você dar um salto. Esse é o espírito do mundo, é sempre na facilidade, na boa, entendeu? Mas pastor, a bênção de Deus não acrescenta dores. Essas pessoas, por mais que façam o salto, né, às vezes, elas sentem uma pressão psicológica, espiritual, uma pressão na carne, que faz com que elas realmente sintam dores. E não é incomum você encontrar as pessoas que estão mais bem-sucedidas, ou já estão com câncer, ou estão tomando remédio para dormir. Não todas, tem gente que não. Ou elas ficam preocupadas, sabe, demais com alguém está me roubando. Vai ter que fazer o esforço para você manter. Nós não estamos debaixo dessa maldição, nós estamos debaixo da bênção do Senhor. E eu não sei se eu me fiz claro para os irmãos, é um esforço psicológico, é um esforço que você faz junto com todo mundo, e você não vê muitos resultados, mas você está caminhando para aquilo. Aí quando você vai e faz a aliança que o inimigo quer que você faça, aí você deslancha. O salmista disse, esperei com paciência pelo Senhor. É sempre assim, espera que Deus vai colocar você no lugar que Ele quer, espera que Deus vai te dar o que você quer. E como é difícil esperar, é melhor se esforçar, não é verdade? A gente tem essa inquietação desses dias, a ansiedade, a gente quer que a coisa aconteça, porque depende de mim, está todo mundo olhando para mim, eu sou responsável por isso, eu tenho que ser elogiado pelo meu pai, pela minha mãe, a minha esposa, meu marido, eles têm que dar valor para mim, eu quero esse valor, e eu vou atrás disso, porque eles vão me reconhecer como uma pessoa que se esforça, que faz, que acontece. E o pano de fundo às vezes é essa coisa emocional, que nos trai, e faz a gente cair na bênção do esforço, que é a bênção, na maldição do esforço, que é a maldição que Deus colocou sobre a vida de Adão. Adão foi o primeiro homem, nós estamos debaixo do comando do segundo Adão, amém? E veja que Jesus, os milagres que ele fazia, era sempre sobrando, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, a bênção de Deus na nova aliança, ela é diferente do que na velha aliança. Segunda coisa que eu quero colocar, a nossa posição em Cristo é a fonte de toda a nossa bênção. Fala comigo, a minha posição em Cristo é a fonte da minha bênção. Vamos ler o texto de Efésios 1:3 e o 13 e o 14. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Guarda esse texto aí para você meditar durante a semana, como eu falei, porque isso aqui, irmãos, ainda que eu não saiba expressar aquilo 100% que o Senhor colocou no meu coração, o Espírito Santo vai te ensinar. Efésios capítulo 1, o verso 3, o 13 e o 14. Nossa posição em Cristo é a fonte de toda a bênção, é a nossa posição, não a situação. Tem uma diferença entre posição e situação. Eu não sei que situação que você está hoje, mas a tua posição, você não pode ser movido dela, porque não foi você que se colocou lá. Não foi você que conquistou. Vamos ler? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quando você tomar a Santa Ceia hoje, de novo, você lembra, eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo,
eu estou debaixo das bênçãos celestiais, eu estou debaixo de todas as bênçãos. É a minha posição em Cristo, e não a minha situação. Talvez a tua situação hoje seja de pouca fé, de desânimo. Tua situação seja de, talvez, está fazendo coisas que você nem gosta de fazer, mas você está se deixando levar pela tua carne. Essa é a tua situação, não é a tua posição. A tua posição é que você já foi elevado em Cristo Jesus nos lugares celestiais acima de principados e potestades, porque nós somos corpo de Cristo, Ele é a cabeça, nós estamos nele. Tem como a gente se dissociar de Cristo? Quando é que foi nessa caminhada tua, caminhando com Jesus, que você renunciou a Jesus? Você renunciou? Ah, pastor, quando o cara está lá tomando um copo de cerveja, renunciou a Jesus. Não, isso é conversa de religião. Ah, quando o cara está fazendo isso, renunciou a Jesus. Ele preferiu as bolotas de porco do que a Cristo. Ele está numa situação de errar o alvo, uma situação de pecado. Mas a posição dele é outra. Nós estamos em Cristo por causa de Cristo, porque Ele nos colocou lá. Não somos nós que nos coloquemos lá. Que nos colocamos, não tem como a gente se colocar lá. Ele fez isso através do seu sangue, um preço maravilhoso que eu nunca vou poder pagar. Ele doou isso a mim, e é por isso que ele fala, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou, não vai abençoar, não abençoou no passado, Ele já nos abençoou perpetuamente em Cristo Jesus. Se você permanece em Cristo, você é abençoado, abençoada, amém? Então, essa posição é a fonte da nossa bênção. E a última coisa que eu quero falar, que é mais importante, que nós temos que usar nesses dias, é essa terceira coisa aqui. O poder desta bênção está ligado ao que declararmos, e ao que declaramos que queremos ver, não o que estamos vendo. O poder da bênção do Senhor sobre as nossas finanças, sobre as nossas coisas, está naquilo que nós declaramos, e não naquilo que nós estamos vendo. Nós declaramos o que queremos ver. Tem um pregador que diz que quando Deus se encontrou com as trevas na criação do mundo, e viu que tinha trevas, Ele não se assustou e falou assim, meu Deus, que escuro que está. Se Deus falasse isso, ficava mais escuro ainda. Ele falou, haja luz. Ele não falou, e Deus não fala o que Ele está vendo, Ele fala o que Ele quer criar, o que Ele quer fazer. É o contrário nós falamos o que estamos vendo. Mas veja o texto de 2 Coríntios 4, 13 e 18, até nós colocamos num dos posts essa palavra aí. 2 Coríntios 4, 13 e 18. O poder dessa bênção está ligado ao que declaramos, querendo ver, e não o que nós estamos vendo. O que você quer ver em 2021 na sua vida? 2 Coríntios 4, 13 e 18. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. É uma declaração. Cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falamos. E o 18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se você quiser espiritualizar só esse segundo versículo, você vai falar só sobre o céu, as ruas de ouro, a vida eterna, você não tem mais doença, não tem mais lágrimas, não chorar, é o Apocalipse. Mas o contexto do texto fala que nós cremos e por isso que nós falamos o que nós cremos. Nós falamos da salvação, nós falamos de Jesus, nós falamos do Espírito Santo, falamos da palavra, cantamos a palavra, mas isso serve para a nossa vida em exercício na terra. Você sabe que no original grego, a palavra abençoar quer dizer falar bem? E você já teve estudos que o poder da vida e da morte está na língua, sim ou não? Fica só como estudo. Mas se você se observar durante o dia, você fala o que você está vendo. E faltou isso. E não vai dar. E olha o que vai acontecer. Olha, vai bater. Bateu.
A gente não ousa falar o contrário, porque a gente fala, mas eu não sou dessa teoria do positivismo, fala, não vai acontecer, fica tranquilo que nada de mal vai acontecer. Essas pessoas iludidas, poliana da vida, tem que encarar a realidade. A realidade é a realidade, está aí. Eu fui colocado na terra para contrariar a realidade. E se não acontecer, problema é de Deus, mas eu não posso ficar repetindo coisa ruim. E é o que mais nós gostamos de fazer, é dar notícias ruins, é fofocar coisas ruins. A gente não consegue contar bênção. Você viu o que aconteceu com ele? Foi promovido, que bênção, que maravilha, olha o que Deus fez na vida dele. Primeiro que dá uma inveja antes, né? Foi promovido, que droga. Comprou um carro novo. Tem gente que já ora, Deus, e o meu nada? Estou orando faz hora. A gente não gosta de boas notícias. Mas nós somos colocados na terra para contrariar a realidade. Chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, não dá, tem que despedir eles. Só tem uma multidão aí, e tem um gurizinho aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Não, nós vamos dar eles de comer com isso aí. Hã? Quando Jesus pegou o cesto de pão e abençoou, ele disse, com certeza, Deus, eu creio que agora vai ter pão para todo mundo. Ele está olhando para 2 peixinhos e 5 pão. Mas ele é Jesus, pastor. Não, ele era homem, cheio do Espírito, despojado da sua glória, mas ele falava o contrário do que ele estava vendo. Ele fazia diferente do que todo mundo estava fazendo. Ele ousava caminhar por fé na terra. E quem quis fazer isso, caminhar por fé, fez o que ele fez. Ele falou, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Quando Pedro olhou Jesus andando sobre as águas, falou, se o senhor é Jesus mesmo, então manda eu andar com o senhor nas águas. Pode vir. Ele já foi saindo do barco, pisou, a água ficou dura, ele andou. E por que nós não fazemos essas coisas mais? Porque o espírito desse mundo foi tomando conta da religião, foi tomando conta dos púlpitos, dos pregadores, e aí, inclusive, hoje você é muito mais fácil falar de lógica, de ciência em cima do púlpito, do que você falar de fé. A ciência existe, existe, a lógica existe, existe. Mas eu aprendi com o professor, padre Luiz Marconetti, no curso de filosofia. Ele falou assim, olha, onde a ciência não alcança, a filosofia explica. Onde a filosofia não alcança, a teologia explica, porque Deus está acima de tudo. Cada coisa tem o seu lugar na sua hora. Agora, nós que já recebemos o Espírito de Deus, que não temos o Espírito do mundo, o que é que nós temos declarado? Está feio, pastor. Ano que vem, até, o senhor não ouça meu comentário, né? Ano que vem, está aí a segunda onda, terceira onda. Isso, vamos voltar a trabalhar em 2023. Quando surgir a vacina. Isso aí não vai acabar não. Isso aí está feio. Vai começar com... E olha, diz que está vindo outro vírus ainda. Olha só, a gente não venceu nem esse. E tem gente multiplicando. Eu falei esses dias que nós não temos coragem, por exemplo, de orar para uma pessoa e falar assim, eu estou curando você em nome de Jesus. O benzedor faz. Vai lá, está curado. Te curei. Nós não temos. Jesus falou assim, vão e cure os enfermos. Por que nós não curamos? Não, Senhor, se o Senhor quiser, se for da tua vontade, já a oração saiu que nem traque, né? Pá! Não é uma dinamite. Nós não temos coragem de colocar a mão, eu saro você em nome de Jesus. Essa madrugada eu estava uma dor no abdômen. E aí eu coloquei a mão e falei assim, eu saro você, intestino, em nome de Jesus. Eu saro você, eu curo você. Estou praticando. Passou um pouco, comecei a sentir o alívio. Mas e tem coragem de falar as palavras de bênção, declarar? Nós somos autorizados. Nós temos o Espírito de Deus. Em relação aos teus negócios, a tua vida financeira, o teu trabalho, desde agora, comece a profetizar um ano maravilhoso para você. Comece a falar, comece a declarar com a tua boca. Porque pode ter a mulher de Jó dizendo para você, você está louco, rapaz, o que você está falando? Você está na pior, você está dizendo não. Mulher, dá licença que eu estou falando aqui o que meu Deus mandou eu falar e eu vou falar. Parece ser louco. Jesus não pareceu louco falando com a figueira? Chegou na hora e falou assim, você não vai viver mais, você vai morrer, tá bem? Amanhã, acabou. Alguém podia falar assim, estou falando que ele é louco mesmo, fala com árvore. No outro dia, a figueira estava seca. E os discípulos passaram, Senhor, a figueira está seca. Ele falou, porém, eu digo para vocês, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer para esse monte,
ser arrancado, jogado no meio do mar, ele vai ser feito. Nós não sabemos o poder que existe na nossa palavra para as coisas boas, mas para as coisas ruins, a gente ignora e fica repetindo. Nós vamos orar agora. Você não pode ser levado pela questão do, Senhor, eu creio nessa palavra, faça a minha parte que o Senhor me ajudará. Bom, tem 2 meios de fazer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Você tem que pedir, Senhor, apesar de mim, eu creio que o Senhor vai abençoar o que eu estou fazendo. E eu vou abençoar as minhas coisas. Haverá multiplicação do gado, meu salário vai aumentar, eu vou ser promovido, em nome de Jesus as portas vão se abrir, a minha empresa vai ser melhor do que o ano passado, eu creio, eu declaro, eu estou falando isso em nome de Jesus. Você começa a falar hoje, continua terminando falando, ano que vem você continua falando e vai abençoando, porque da pior das hipóteses, você não deu moral para o espírito do mundo e falar o que você está vendo, porque você está vendo, ele já fez isso aí. Só que quem diz que o que ele fez está feito? O Abraão mesmo, a quem Deus fez essa aliança, da bênção, ele falou, Senhor, eu com 100 anos posso gerar um filho? A Sara riu, falou, eu vou amamentar uma criança? E aí o anjo fala assim, tem alguma coisa impossível para Deus? Nós cremos no Deus do impossível, mas a gente não crê tanto. Olha, esse texto que nós temos falado aqui de Hebreus 11:6, precisa entrar na nossa mente e entendermos e falarmos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, primeira coisa. Segunda coisa, que recompensa aqueles que o buscam. Você tem que ir na certeza de que ele é recompensador, é abençoador, não é se, talvez, e você confundir a tua situação com a tua posição, mas eu não tenho moral para pedir nada para Deus, você nunca teve, nunca vai ter. Por isso nós oramos em nome de Jesus. É que quando nós oramos, a gente coloca um pouco da nossa santidade junto, da nossa fidelidade, do dízimo que eu dou, da oferta que eu dou, a gente coloca um pouco, o Senhor sabe, né? E Deus por misericórdia abençoa, mas não é pelo nosso mérito, é pelo mérito de Cristo, porque estamos nele, temos esse Espírito, e especificamente nós precisamos abrir a nossa boca para ter coragem de contrariar o que está acontecendo. Eu tenho orado desde março, quando nós tivemos que fechamos de março até abrir em maio, né? Deus me deu a palavra de 2 Timóteo 1,7, nós, porém, não recebemos o espírito de medo, mas de coragem, de prudência e de amor. Fé para contrariar o que está sendo visto. Há um grupo de pessoas, há um grupo de youtubers, de blogueiros, que não ignoram as coisas que estão acontecendo, mas se recusam a fomentar o pior. Porque tem a turma do pior, e a turma do pior não é a turma de Jesus. A turma de Jesus é a turma do melhor. Não tem. Não deu, não, mas vai dar. Em nome de Jesus vai dar. Eu estava meio baqueado esses dias atrás aí, eu sempre que alguém pergunta para mim assim, como é que você está, pastor? Eu aprendi com o meu amigo, o Júlio Braga, talvez ele veja a pregação. Ele falava assim, cada vez melhor com espaço para mais. E eu peguei isso e comecei a repetir. Quando perguntam para mim, eu falo, cada vez melhor com espaço para mais. E esses dias quando eu fui falar, eu falei assim, acho que não vai sair, né? E aí saiu, eu falei, mesmo não com aquela vontade que eu sempre falei. E aí toda vez que eu falo isso, uma pessoa, no mercado, numa loja, alguém pergunta, como é que o senhor está? Cada vez melhor com espaço para mais. A pessoa, opa, então está abençoado, está bem. Eu falei assim, graças a Deus. Só a gente sabe como a gente está. Mas é uma palavra de fé que nós precisamos insistir, não desistir. Não se sentir envergonhado de falar uma coisa que contraria a realidade. Eu fiz uma campanha com uma irmã, e Deus me deu uma palavra em relação, oramos pelo filho dela, e Deus me deu uma palavra, que é a palavra assim, vocês não gerarão filhos para maldição e nem para vergonha. Essa palavra Deus me deu para entregar para ela. E ela abraçou. E que palavra tremenda. Deus, eu não gerei filho para maldição, nem para vergonha, nem para desgraça. Meus filhos serão bênção na terra. E a gente declarar, mas já foi apresentado na igreja, está abençoado. Não, tem que abençoar todos os dias. Nós temos que ousar falar o contraditório, ou o contrário do que nós estamos vendo, porque nós não andamos pela vista, nós andamos por fé. E a bênção de Deus tem origem no que nós falamos. Eu creio, por isso eu falo. Não eu vejo, daí eu falo. Eu creio. Eu creio que será melhor o meu 2021.
Mas pastor, tá aí a notícia, vai ser terrível. Vai ser para eles, para mim não vai. Para mim vai ser uma bênção. Se eles acreditam assim, eles ficam com a fé deles, eu fico com a minha. E você se enche de força, você se enche de vigor. Porque se você começa a declarar o que você está vendo, dá vontade de enfiar num buraco e sair correndo. Irmãos, o espírito que está sobre a terra é um espírito de morte. É um espírito de falência, de fome, de desgraça. Nós fomos colocados na terra para levantar a nossa voz, levantar as nossas mãos e contrariar o que está acontecendo. E nós declaramos vida, vida, em nome de Jesus, nós declaramos vida. Se vocês não sabem, eu creio que nós temos esse presidente que temos, porque foi orado por isso, porque senão a gente já era um desses países que tem outro tipo de regime. Que ele, você já viu que ele não tem muita condição não. Ele mesmo fala isso, é só por Deus. É só porque Deus quis fazer uma barreira. Ele não tem nem destreza política para lidar com essa coisa terrível que ele se enfiou. Mas Deus está mantendo e vai manter. O quanto Deus quiser, Ele vai manter. Não, que vai entrar outro país, outro regime. Não vai entrar, enquanto Deus não quiser, não vai entrar. Em nome de Jesus, nós levantamos a mão, Senhor, e declaramos: o nosso Brasil é do Senhor Jesus, Campo Grande é do Senhor Jesus, Mato Grosso do Sul é do Senhor Jesus, minha família é do Senhor Jesus, mas o teu filho está lá, não sei onde, ele é do Senhor Jesus, eu o abençoo, ele é do Senhor Jesus. Eu me recuso a falar a palavra da maldição. Eu fui colocado na terra para abençoar, e é isso que eu vou fazer, vou abençoar, levantar minha voz, abrir a minha boca e a minha mão, e declarar em nome de Jesus. Nós teremos um final de ano abençoado, nós teremos um 2021 abençoado, em todos os nossos negócios, nas finanças, vai ser tudo abençoado. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos então nesse sentido e tomar a Santa Ceia. Nós não estamos na velha aliança, irmãos, nós estamos debaixo da nova aliança. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou, já conquistou tudo para nós, aleluia. Você crê nisso? Você tem que fazer um esforço agora para recusar o espírito de morte, de falência, de quebradeira, de desistência. O esforço é fazer, não é um esforço, sabe, que vai te cansar, mas você vai se esforçar para usar a fé que Ele já colocou dentro de você. Quantos creem que o Senhor colocou uma medida de fé dentro de nós? Você crê? Você tem uma medida de fé, que seja como um grão de mostarda, vai fazer muita coisa agora. Feche os olhos, levante a tua mão direita. Pensa agora, na tua casa, no teu trabalho. Só que você não duvide. Agora você precisa ver acontecendo o que você precisa que aconteça. Amém? A tua casa, o teu negócio, a fazenda, o gado, o trabalho, a profissão, o lar, tudo que é teu. Como você quer que prospere? Hoje é só sobre essa questão, a questão do sustento, da fartura, da abundância em tudo que você pode fazer, porque Deus quer levantar você para abençoar vidas. Ah, mas eu já tenho bastante, pastor. Deus quer te usar mais ainda. Você pode abençoar muito mais pessoas. Levante a mão direita e pensa agora, com fé. Veja o que você quer que aconteça, não o que você está vendo. Veja o que você quer que aconteça. Senhor Jesus, nós levantamos a nossa voz e a nossa mão agora para profetizar sobre 2021 e o final desse 2020, os negócios, as finanças, o trabalho, a profissão. Senhor, ali, ó Pai, a fazenda, o gado, seja, Senhor, o negócio, pequeno ou grande, nós levantamos a nossa mão agora para abençoar em nome de Jesus. Abençoar quer dizer falar bem, então nós estamos declarando, Senhor, haverá fartura, haverá, Senhor, provisão, haverá abundância, haverá vida, estará sendo aumentado, nós teremos, Senhor, em nome de Jesus, cremos que está sendo colocado a tua mão e o Senhor está fazendo acontecer, para que multiplique o salário, para que aquela posição lá dentro da empresa seja alcançada, porque o Senhor abrirá as portas, e a vaga, o cargo será do teu filho, da tua filha, do filho dela, da filha dela, em nome de Jesus. Agora, Senhor, nós declaramos que haverá sabedoria, capacidade, multiplicação de entendimento, e a morte vai cair por terra. Nós nos recusamos a dizer que haverá falência, não, haverá abertura de novas empresas, de novos negócios. Na crise nós vamos crescer, nós vamos abençoar em nome de Jesus muitas vezes através dos recursos que vier sobre nós. E agora os irmãos que estão em casa, os irmãos que não puderam ver, nós abençoamos também, Senhor, tudo que os teus filhos colocarem a mão em 2021 será abençoado, próspero, liberado, Senhor, para avançar, e as barreiras caindo por terra em nome do Senhor
Jesus. Os demônios que se levantam para trazer a tristeza, o desânimo, a falta de capacidade, de condições de continuar, nós agora repreendemos, amarramos e ordenamos, principalmente, Senhor, a entidade, as entidades que se levantam contra isso, contra o avanço do teu povo, contra o avanço daqueles que têm fé. Nós declaramos que ficará cada vez melhor em nome do Senhor Jesus, a nossa vida, a nossa casa, e assim como o Senhor tem feito, o Senhor fará. Nós levantamos a mão e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos provisão, fartura, a bênção do Senhor sobejando para a direita e para a esquerda. 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Nós preferimos declarar isso, Senhor, não nos iludindo, mas professando a nossa fé, declarando que será assim, que será um ano vitorioso, abençoado, próspero em 2021, de grandes realizações financeiras. Em nome do Senhor Jesus, nós assim abençoamos tudo que é nosso, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Quem crê, diga amém, Jesus, bem forte.